a gente fala de maldade, a gente vê realmente que maldade existe. Não sei se é karma, se é maldição, mas a gente vai falar de uma outra coisa que realmente me chocou muito. Olha isso, gente. O ex-ator Guilherme de Pádua, condenado pelo assassinato de Daniela Pérez em 1992. Livre, leve, solto, acabou de se casar pela 3ª vez. Coloca aí. Guilherme de Pádua, o ex-ator que foi condenado em 1992 pelo assassinato da atriz Daniela Pérez, se casou pela 3ª vez. Ele, que foi condenado a 19 anos de prisão, trabalha hoje como obreiro de uma igreja e visita presídios com a finalidade de evangelizar os detentos. Aos 47 anos, Guilherme parece nem se lembrar do crime que tirou a vida da filha de Glória Pérez. Ela morreu com 18 tesouradas. Entende? Isso não é um capítulo de novela, alguma coisa que amanhã se esquece. O ex-ator declarou: casei no civil. Desde que me converti, minha vida tem sido um constante milagre. Até quando não compreendo, Deus faz o melhor para mim. O casamento com Juliana Lacerda aconteceu dia 14 de março em Belo Horizonte e foi registrado no perfil de Guilherme de Pádua no Facebook. Juliana escreveu um depoimento nas redes sociais em que elogia o marido. Em outra parte, ela compara Guilherme a um príncipe e diz que ele está transformado e lavado pelo sangue de Jesus. Em dezembro do ano passado, Glória Pérez relembrou os 24 anos da morte da filha Daniela Pérez. A autora compartilhou com os internautas um vídeo com imagens de Daniela e diz o seguinte: 28 de dezembro de 1992, o dia em que a ambição de 2 psicopatas tirou você de nós. Paula Tomás, ex-mulher de Guilherme, também condenada pelo crime, cumpriu pena e reconstruiu sua vida. Casou-se novamente e hoje vive em Copacabana, no Rio de Janeiro. Como explicar que após um crime que chocou o país, 2 pessoas possam seguir suas vidas como se nada tivesse acontecido? Então, deixando bem claro que se fosse nos Estados Unidos, eles estariam presos até hoje. Mas estamos no Brasil, né? E aqui infelizmente o sistema é diferente, mas os Estados Unidos não teriam saído nunca mais. Vamos voltar agora para o plano espiritual. Como que fica essa história? A gente não levando em consideração que os Estados Unidos eles teriam sido ou sacrificados ou estariam presos até hoje. É possível se redimir de um crime pensado, assim, calculado, premeditado e tão brutal, e ainda por cima, no caso dele, ainda foi no velório, quer dizer... E ainda contou com a esposa, né, Lu? Contou com a esposa para ajudar. Quer dizer, depois de ter matado a tesourada, foi lá chorar eu do lado estava da nesse mãe. Velório. Você foi no velório? Ele estava lá chorando. Foi a primeira pessoa a chegar antes para oferecer apoio para a mãe, para todo mundo procurar. Então, aí, existe assim pode se redimir dessa história e viver feliz, lindo, livre para sempre? Para um espiritualista falar o que eu vou falar, ele tem que ter coragem. É chato, mas nós precisamos entender o seguinte, que isto, vou repetir, é o lixo humano que habita o mundo. Você vê que o cara comete um crime desse e depois ele diz que está lavado com o sangue de Jesus. Isso é um absurdo, porque como é que ele pode viver sem pensar no que ele fez? Como é que ele pode ser grato a Deus se a mulher que o ajudou profissionalmente, que deu a ele trabalho, que deu a ele papel, novela, Roberto, e ainda deu a filha para contracenar com ele, ainda disse: Glória, a Glória é um ser riquíssimo de espírito. Ela é muito iluminada. Esta mulher é uma guerreira. Ela foi o bem e o mal traiu ela. Gente, mas coitada. E ele está continuando no mesmo caminho do mal. Agora está usando o nome de Jesus. E aí? Pô, então o cara erra, ele mata, ele faz 1000 coisas erradas e diz: eu estou convertido. O maior nome do mundo, que foi Deus, permitiu que o filho dele fosse crucificado. Esse cara, quando chegar perto de Deus, Deus não é esse bonzinho assim: olha, eu te perdoo. Você matou, você leu a Bíblia, você rezou, você fez, então você está perdoado. Tá nada. Roberto, posso fazer uma pergunta? Mas o que ele poderia... Eu posso fazer uma pergunta? Eu quero entender, espiritualmente, o lado dessas mulheres que casam com esses homens. Eu queria entender isso também. Eu quero entender porque todos os grandes assassinos
Os maiores assassinos, Fãs, assassino né? do parque. Teve não sei quantas mil cartas de pedido de casamento. Eu quero entender. Dentro da cadeia, né? Assassinos também. Assassino em série. Mulheres também. A gente tem um exemplo muito aí grande. É isso que eu falei. Eu quero Suzane. entender o que passa do lado dessa cabeça dessa outra pessoa que busca pessoas. São afins? Você precisa entender que o mal atrai o mal. Ele é mal. Então ele está atraindo pessoas também do mal, desequilibrada. Porque uma pessoa que tem paz e espírito, tem Deus no coração, e vê um homem fazer uma coisa dessa, vai querer casar com o cara? Tá dentro de casa? Vai casar, quem fez uma vez faz como duas. Dormir ao lado de uma pessoa Faz dessa? duas. Nós precisamos olhar, essas mulheres deveriam de olhar o exemplo que a Glória sofreu. Coitada. O que a Glória passou. Gente, sabe o que é importante? Essa mulher criou até lei. A gente tem que tirar o chapéu para essa mulher. A Glória Pérez, ela é tão especial. Ela é um espírito de luz, essa Eu mulher. fui olhar, pesquisar essa história toda, e ao longo todos esses anos, desde que aconteceu esse crime, no começo da década de 90, ele saiu em 99, ou seja, ficou pouquíssimos anos na cadeia, como acontece muitas vezes na nossa justiça Brasil, né? linda. Brasil. Enfim, o que eu quero dizer pra vocês é que ele tentou fazer publicações de livros, ele foi a programas de TV, então você consegue imaginar o que essa mãe, Glória Pérez, Vendo passou, tudo isso. porque ela Lógico. entrou com pedidos na justiça para proibir que o livro que ele ia publicar circulasse, porque nesse livro ele ainda teve a coragem de escrever sobre a Daniela e se defender. Você sabe que na época Com me certeza. ofereceram. Ele tem a coragem de se defender de Me uma coisa ofereceram pra eu entrevistá-lo e eu falei não, obrigada, porque eu acho que não tinha estômago, juro. Eu não conseguia ser Porque isenta. Não ia talvez te você fazer bem, a energia Não, dele Você não te faria bem. não ia conseguir. Você olhar pra cara dele e falar, Eu ia ser uma entrevista péssima, eu ia acabar dando nele. então, você ia perder o bom E ser. como Como uma entrevistadora, entrevistadora, não uma deveria, então eu profissional. preferi Porque passar você pra ia outra falar. pessoa mais Você fria. ia falar com o coração, você ia ver como um lado uma Você mãe. vê, Agora, tudo bem, agora vamos fazer um outro lado aqui. E se ele se arrependesse profundamente, pedisse perdão e tivesse extremamente arrependido, o que essa alma podia fazer para Mas ele já fez isso, ele não de mudou verdade. nada. Sim, mas como é que pode? Ô, Luciano, É que eu não entende assim, consigo. olha, entende assim. O mal também sabe falar bem. O mal, ele também conhece o lado do bem, ele se veste de duas roupas. De duas roupas. Ele sabe falar doce. Doce. Já está no terceiro casamento. Se ele não foi em momento algum até Terceiro, agora se- pedir perdão de joelhos? Não, ele se batizou, e aqui não é uma questão religiosa, eu não eu estou tô falando da perguntando se religião. ele foi de joelhos pedir perdão para essa mãe. Na minha religião, ele Acho- nunca iria Não que se saiba, ele nunca fez isso. Nunca. Nunca. Nunca, até porque não faria. Nunca. Não sei como ela faria para lidar com Não, isso. tudo bem, mas pelo menos, vem cá, é que foi muito premeditada a história, né? Não foi uma coisa assim, tipo, aconteceu. Não, eles eram colegas de trabalho, né? Premeditou, Ele né? trabalhava Levou uma tesoura. Foi muito frio, né? E assim, é importante lembrar que a Daniela Pérez era casada com o grande Raul ator Gazola, aí, meu o Raul querido amigo. Gazola. O que ele passou também junto Coitado. com a mãe Lógico, para entender que ele lógico. perdeu a esposa num crime. De uma forma tão brutal. Né? Pois é, até hoje Não, está marcado na vida. top. Olha, naquela época eu estava no Rio, eu escrevia na revista Amiga. Pô, ele armou uma emboscada. Foi. Isso foi uma emboscada, isso é o Parece mal. que segurou ela pra a esposa matar. Ele seguiu né? o carro, Lu, seguiu o carro, esperou ela colocar combustível. Lógico. É o descritivo do crime aí que tá na internet, inclusive. Esperou ela colocar combustível, depois cercou o carro e aí fez o que tinha que Não, fazer. e a outra tava grávida, né? Não tava grávida? A esposa. Acho que sim. Acho Paula que sim. Tomás estava grávida. Olha que louca, gente. Isso tudo, a gente. Por quê? Foi de ciúmes isso até hoje? Inveja? Diz que era. Inveja do quê? Aliás, inveja Diz que ela não tinha é- ciúmes, não era inveja. Diz que ela tinha ciúmes dele contracenando Pois é. com Então, a Daniela, que era muito linda. novela. Ela tinha ciúmes porque é o que tem aí de relato, porque o Guilherme ele fazia as investidas na Daniela e ela não retribuía. Ela então, era casada. Ela era casada. Isso causou incômodo da parte dele, porque ele não conseguia com as investidas. E a esposa dele, por sinal, que claro que não justifica em nada, tinha os ciúmes e aí compactuou. Quer dizer, é uma coisa tão... Gente, Não, você Maquiavélico. imagina sentando, Maquiavélico. como vamos fazer? Uma pessoa senta, querido, Como é que a gente vai matar como a pessoa? vamos matar a pessoa? É isso, a frieza de, não, vamos fazer vamos levar assim. uma tesoura. Ah, não, vamos fazer... Não, depois Não foi tem no lógica. velório, ele tava Ainda lá. vai olha no só, velório pra ela foi fingir no que velório. nada aconteceu. Como é que foi no velório? Foi a primeira pessoa a chegar? Não, disse que foi das primeiras pessoas a chegar. Na época eu morava no Rio, né? Eu era casado com o Luigi e como eles faziam novela, foi todo mundo pra lá
bem cedo, e disse que ele tinha ido oferecendo ajuda, preocupado, perguntando o que tinha acontecido, que tinha contado com ela na hora da gravação. Ainda fingiu que se isso colocando à disposição Ele para tentou ajudar. construir o álibi, né? Ele tentou construir Tentou, o álibi. né? Bem mal. Ele vai algum dia ter paz? Nunca. Nunca, não tem como. Como é que você vai dormir pensando nisso? Você imaginou a cena que te fica na cabeça? Do lado material. Você imaginou o espírito dele possuído do jeito que é? Falando, não, é normal, e o lado racional não. E ele vive uma briga, um conflito eternamente. Por que ele não conseguiu ser feliz? Já está no 3º casamento. Robério, mas e a Glória? Ela hoje ela é uma pessoa em paz? As novelas são Muito. lindíssimas, a gente ama assistir. Muito mãe, em né? paz. Mas ela tá em paz com ela. Eu vou falar uma coisa Essa aqui Glória que eu nunca Pérez falei. É uma loucura, uma deusa. Ela se tornou a força da Glória. Sim. A Glória sente a filha do lado dela. Pode perguntar E isso com pra certeza, ela. né? A Glória sente a filha, dando inspiração para ela, dando motivação, dando coragem. Sabe? Porque essa menina é luz, gente. Essa mulher tem uma força espiritual. A Glória tinha tudo Luz. para parar, para ser aquela mãe triste. Até porque e ela perdeu um outro filho, ela né? usou isso como força. Mas o e uma espírito da filha está do lado dela. Sim. Gente, Motiva ela. A Glória Motiva. era a autora da novela que tinha o Sim, componente. ela escolheu o rapaz. Ela escolheu, Lógico, ela é. deu uma oportunidade para ele começar ali Isso na aí novela. isso é Então, karma, isso é um... Porque ela escolheu o rapaz. Isso é maldição. Nossa, que medo. Dele e da mulher. Que medo disso. Eu digo assim, sabe, que eu falei, tem que ter coragem para Mas falar e dela? isso. Porque ela que escolheu ele. Sim. Mas Glória. nesse caso. Como é que ela Prever, né? poderia saber Claro que ia que não. acontecer isso? Mas não tem poderia. coisa de Não tem. vidas passadas, um exemplo. Eles Não, se viram não. e foram Não, inimigos em vida passada. Quando você E, fala de vida passadas, eu fui, por exemplo, fui seu inimigo. e nessa eu encontro vi eu quero, de qualquer isso. forma. Então, É eu venho difícil justificar preparado tanto pra ódio, ser seu né? amigo. Hã? Então, porque é uma coisa É difícil muito. justificar tanto ódio por nada, né? Lógico, isso é obsessão. Porque assim, Eu não falo que. Eu acho que vem muito da pessoa, viu? Não, eu imagino o ódio assim. Ela não lutar contra as energias. Eu não culpo, foi obsediado, tadinho, fez isso. Não. Fez e tem muito lado racional também. eu Mas acho porque ele não teve amor na alma, ele não doido. procurou Mas aí Deus, não é ele porque porque do assim, espírito, porque só do assim, espírito vamos lá, que obsedia. vamos Nem combinar- todo mundo que faz crime tá obsediado. Vamos combinar que é muito mais fácil, por exemplo, a gente Culpar também. imaginar uma atitude dessa vindo da Glória, de ódio, do que de uma pessoa normal. Eu falei, ela Lógico tinha que ela teve tudo, de amor. Ela Imagina, tinha tudo ela pra... tinha tudo pra ter um ódio absurdo. Lógico, querer entende? matar um. ela tinha tudo Lógico. pra parar a carreira, Não, ela e tinha querer tudo pra matar- se e querer afogar, matar, né? mandar matar, se afogar numa depressão, e foi o contrário. Ela é um usou, sucesso ela atrás do exatamente, outro. a força que ela, Pois que ela é. teve. Essa mulher é uma loucura mesmo. Muito, é Uma lindo. loucura. Beijo pra Gente, você, a Glória gente Pérez. tem que olhar para essa mulher. Beijo. A gente tem que olhar para essa mulher e se inspirar. dizer assim, ó, Glória, obrigado pelo exemplo que você deu Pois como é. mãe, De amor, né? como guerreira. É. Por tudo, essa Que exemplo mulher é lindo, né? iluminada. Pois E quando é. você olha para ela, você vê a filha junto dela. Ela é impressionante mesmo. Parabéns, Sabe? viu? Uma grande mãe. Tá mostrando para que veio.